Os filhos, este domingo é um domingo expressivo, um domingo onde o Senhor se revela a nós como aquilo que Ele quis, como aquilo que Ele quer. Ele mostra-nos esta realidade da igreja, esta realidade nossa e o modo como Ele o faz. Ele vem para que nós nos encontremos com Ele. Ele vem para que nós sejamos conduzidos. E por isso mesmo, Ele nos conduz a este lugar seguro, o redil. O redil que, em primeiro lugar, se identifica como Israel, aquele povo formado pelo Senhor, que é para guardar e apresentar a todo mundo a salvação. Mas, ao mesmo tempo, diante do continuar da história da salvação, o redil se identifica como aquele que é o povo de Deus, a igreja. Eis o local aonde o Senhor nos chama, aonde nos fala, para onde nos conduz, aonde nos preserva e onde nos protege. Mas, em meio a isso, nosso Senhor, Ele vem para nos mostrar quem é. E Ele se identifica para nós como bom pastor. Na continuação deste capítulo 10 de São João, é assim que Ele se apresenta, o bom pastor. Deus assim se apresenta ao longo da história, mostrando que virá, e conduzirá o seu povo, que mostrará o caminho, e assim ordenará e levará ao seu povo a este entendimento, a esta busca. E se conseguimos ver o Senhor, que se identifica como o bom pastor, é necessário que também saibamos quem nós somos. Nós somos as ovelhas. Nós fazemos parte do seu rebanho. Rebanho que Ele quer conduzir, que Ele quer mostrar o caminho. E Ele assim o vem para conduzir, para levar a verdade, para cuidar, para alimentar. Mas o modo como o Senhor o faz também o é expressivo. Aquele que é o bom pastor, Ele conduz seu rebanho por meio dos pastores, aqueles a quem Ele escolhe, aqueles que entram pela porta por Ele, como Ele mesmo se apresenta em meio ao Evangelho ao qual ouvimos, os quais se configuram a Ele e assim conduzem. Todos aqueles que se intitulam, todos aqueles que entram e não pela porta, que não são verdadeiramente unidos ao Senhor, configurados a Ele, o Senhor o mostra. São ladrões e assaltantes. Vêm para confundir, para dispersar. O Senhor quer nos conduzir a esta verdade. E por isso assim o faz. Mas, quando vemos as óticas diante daquilo que o Senhor nos conduz em meio a este tempo pascal, vemos que de todos os domingos, esse é aquele que Ele exige. Exige em primeiro lugar dos pastores, porque aqueles que se configuram a Ele, aqueles que passam por Ele, que é a porta, Ele exige. Exige o empenho, a dedicação, exige esta expressão de unidade para que conduza as ovelhas conforme Ele o quer, para a verdade, para Ele, rumo à salvação, que saiba alimentar, que saiba conduzir, que saiba cuidar, que saiba curar. Esse é o sentido do pastoreio e aquilo que Ele exige veemente dos pastores. Não é para si próprio. O Senhor mesmo, em meio a, quando fala no Antigo Testamento com os pastores de Israel, repreende, uma repreensão que serve para todo o tempo.
Não é para se autoapacentar, não era para se fartar, mas ao contrário, é para apacentar, para cuidar, é um ato de dedicação ao outro. No entanto, a exigência não é somente aos pastores, mas às ovelhas. O Senhor coloca de modo bem claro quem são as ovelhas dele: aqueles que o escutam. Por vezes, nós nos colocamos fora do rebanho. Por vezes, nós não queremos escutar o Senhor, que fala por meio daqueles a quem escolheu. Por vezes, nós somos desobedientes. E este é o pior dos erros, porque nos colocamos fora. E a ovelha que está fora se fere, se perde e fica à mercê dos lobos. O sentido de saber-se pertencente ao Senhor, de fazer parte do rebanho do Senhor, é saber se deixar ser conduzido por Ele. Se deixar ser corrigido, apacentado, guiado, ensinado diante daquilo que é a verdade. O Senhor também exige esse ato de união, esse ato de asseguridade. Vemos este sentido. O Senhor assim o quer. São Pedro, em sua carta ao final, como vimos hoje na segunda leitura, diz: aqueles que estão fora, as ovelhas que estão fora, estão como ovelhas desgarradas, sem pertencer ao rebanho. Mas ele nos chama a voltar. E por isso vemos na primeira leitura São Pedro pegar de modo veemente para despertar, para que aqueles que estão fora abram seus olhos e retornem. É um ato de busca, de cuidado. Só assim entenderemos aquilo que ele diz ao final: agora sois ovelhas do Senhor que retornam, que se unem, que se deixam ser apacentadas, guiadas e conduzidas. É assim que verdadeiramente faremos aquilo que o Senhor quer e pede: um só rebanho, um só pastor. Mas, em meio a este domingo tão cheio de simbolismos e expressões, se destaca, além, é claro, do próprio Senhor. A imagem da Virgem Maria, que se expressa a nós, de modo particular, neste domingo, como a Divina Pastora. Ela, que tem em suas vestes, a veste de pastora, chapéu na mão, cajado, em um dos seus braços, o bom pastor, e no outro, as ovelhas, a nós. Porque ela nos conduz a fazermos este encontro, o encontro com o Senhor, o encontro com o pastor, o encontro para que saibamos ser guiados por Ele à salvação. Que queiramos nos abrir à sua vontade e nos deixar ser conduzidos por Ele, a fim de corresponder àquilo que Ele quer para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.